Aí, maravilha. Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Na semana passada a gente finalizou o texto do Sr. Cardon, que a gente, acho que se não me engano, foram 3 semanas nesse texto, 3 ou 2. A gente ficou bastante tempo nele, era um texto muito produtivo. Não, na verdade, estou confundindo. A gente já tinha terminado. A gente foi na semana passada do Eric, que era mais curto, mas mesmo assim a gente conseguiu andar bem com ele, no sentido de profundidade, a gente conseguiu estudar bem e tiramos ali nas minúcias. Acho que foi bem produtivo. Aí, hoje a gente vai ler a última comunicação dos espíritos em condição média. Na... Aí, terminando essa comunicação, não sei se a gente vai terminar hoje, mas terminando ela, a gente vai começar os espíritos sofredores, salvo engano. Isso, espíritos Isso sofredores. mesmo. Que é interessante também. Aí a gente já começa. É sempre algo novo, muito interessante. Essa é a grande verdade. Eu vou compartilhar a tela aqui. Hoje é a senhora Ana. A Ana, que inclusive nossa amiga não vai poder estar presente, é o aniversário da neta dela, mas a gente tem a Ana aqui do texto, do Espírito. É, inclusive, muito interessante essa comunicação. Ela é um pouco maior e muito, muito interessante. Você pode ler para nós, João, por favor? Claro. Jovem Anna Belleville. Jovem mulher, falecida aos 35 anos, após longa e cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de rara inteligência, grande retidão de julgamento e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe devotada. Esposa e mãe de família devotada. Ela possuía, além disso, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que jamais a pegavam desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem guardar ressentimentos das pessoas que podia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhe serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, podemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias de seu fim. Um acidente provocou a moléstia que devia matá-la, depois de retê-la acamada durante 3 anos, presa dos mais cruéis sofrimentos, que, aliás, suportou até o fim com uma coragem heróica, sem que a graça natural do seu espírito jamais a abandonasse. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se voltavam para o presente, que tinha em grande conta, embora não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e ela abria mão, sem qualquer sacrifício, do que não podia obter. Entretanto, possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mais insignificantes. Pode parar aí, nesse primeiro parágrafo. Ele já é longo, né? E eu não sei se isso chamou a atenção de vocês também, mas quando eu fui ler, eu não me lembrava desse caso. E o que mais me chamou a atenção foi que enquanto o cara começa a descrever ela, a gente começa a pensar, ué, mas por que, que essa mulher está nos espíritos em condições médias? Né? Olha a descrição que Kardec faz do caráter dela. Era uma mulher honrosa, uma mulher de uma moral elevada, que se dedicou com afinco à sua família, aos filhos, soube perdoar aqueles que lhe fizeram mal, e assim por diante. Então ela teve uma vida assim excelente. Quem havia assim, esse caráter que ela possuía de perdão, de dedicação ao bem, e como ela soube também sofrer com heróica coragem, o Kardec coloca, com uma alegria. Então ela passou pelo sofrimento que a matou no fim, né, após 3 longos anos, ela passou com uma alegria. Então, quando a gente vê essa descrição, surge esse questionamento, e eu até achei engraçado, né? A gente vai descobrir o porquê que ela está aí, apesar de o Kardec já ter deixado claro também pelo fim do texto aqui do primeiro parágrafo. Mas é interessante porque parece que ela já é um espírito superior, um espírito feliz. Mas
Olha que interessante, né, gente? Porque às vezes a gente pensa que esse apego material ele está necessariamente em coisas especificamente materiais, em bens materiais, ou em gozos materiais, e assim por diante. Mas não, aqui a gente está tendo um exemplo de uma pessoa que não era apegada aos bens materiais, que não se preocupava com gozos materiais, que tinha uma vida simples, só que, no entanto, ela era muito apegada com a vida presente. E olha que ela, além de ter esse caráter louvável, assim, de uma moral excelente, como Kardec descreveu para nós, ela, ela acreditava na alma e na vida futura. Ela sabia, instintivamente a gente vai ver isso, ela não era uma estudiosa do espiritismo, nem sequer, pelo que o Kardec coloca, chegou a conhecê-lo, mas o conhecia instintivamente. Provavelmente já tinha em seu espírito, né, esses ensinamentos. Mas o grande erro dela, e o grande problema dela, que a colocou nessas condições ainda um pouco inferiores, é esse apego que ela tinha com a vida. Ela tinha um apego muito grande com a vida material, no sentido de estar viva mesmo. Sentia que tinha uma necessidade, o próprio Kardec, se não disse aqui, vai dizer no próximo, sentia que tinha uma necessidade ainda para com a família e etc. Então, existia esse apego muito grande. E isso fez com que não só ela se encontrasse em uma condição inferior, e não porque ela agiu assim, mas ela já tinha isso em si antes. Então, ela vive numa condição média, né, nesse estado que ela descreve aqui para nós, pelo fato de que ela já tinha isso em si antes. E ela não chegou a mudar isso, não chegou a ter esse desapego da vida, apesar de já ter evoluído em diversos outros pontos. E por isso, quando a gente conversa aqui, é interessante sempre destacar que não é 880, não é ou você é um espírito puro ou você é um espírito completamente centrado no mal e vicioso e etc. Não, a gente está vendo aqui um claro exemplo de um espírito. A Maria chegou aqui. Boa noite, Maria. A gente está vendo aqui um claro exemplo de um espírito que ele tinha já suas qualidades, era uma pessoa que sabia perdoar, no caso, indulgente, era uma pessoa que praticava o bem, que se dedicava, que soube bem sofrer, que é muito difícil, mas ainda tinha seus defeitos. E é interessante a gente destacar isso, porque mostra essa fluidez que o próprio Kardec fala para nós no processo evolutivo. Então, não é do dia para a noite que se está como espírito feliz, como espírito superior. Mas é aos poucos, evoluindo esses defeitos que nós temos, e em algum momento teremos erradicado todos eles. E aqui a gente está vendo um caso de um espírito que era possuidor de diversas virtudes, que merecia as felicidades que também usufruiu, mas que ainda tinha os defeitos que a faziam se encontrar num estado ainda mediano. Então, isso é muito interessante, mostra essa fluidez que existe. A Lucélia fez uma pergunta aqui, mas o apelo à vida não proporciona a vontade de enfrentar dificuldades? Aí a gente se encontra numa questão de termos, né, Lucélia, numa questão linguística, porque depende do que a gente quer dizer com apelo à vida. No caso, o que o Kardec quer dizer aqui é essa vontade, por exemplo, de não morrer. Você está aqui, a vida material é muito importante, ao ponto de que você nem acaba se preocupando, apesar de acreditar, na vida futura. Então você fica muito centrado na vida material, muito apegado à vida material, e no caso dela, por exemplo, a gente vai ver isso mais pra frente, que ela não quis nem morrer, não queria desencarnar. Então, esse apego é diferente do que o apego que a gente precisa ter no sentido de bem cuidar da nossa vida material, do nosso corpo, das nossas coisas, porque o corpo é instrumento, a vida material e a matéria é instrumento. A gente não deve menosprezar, mas a gente deve dar o devido valor. E aqui no caso dela, ela estava dando um valor além do necessário. Um valor além, e por isso ela vai ter os sofrimentos que ela mesma vai narrar aqui para nós, por causa desse apego, apesar das virtudes que já possuía. Então, o que o Kardec coloca aqui, ó, ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Aí. E isso é muito interessante porque ela praticava o bem, e o Kardec também vai falar sobre isso, ela praticava o bem porque ela tinha isso instintivamente, ou seja, ela já tinha evoluído esses pontos. Então ela não praticava o bem porque ela tinha a intuição da vida futura, porque ela tinha a intuição de ter méritos na vida futura, na vida espiritual. Não, ela praticava o bem instintivamente, ela tinha aquilo como certo e agia daquela maneira.
Então, por isso que pode até soar um pouco contraditório, mas não. Ela, apesar de não ter uma vida centrada, pensando conscientemente na vida futura, em pensar, não, tem que viver de tal forma para chegar bem no plano espiritual, para ter uma boa vida espiritual, para ter as minhas recompensas, etc., para evoluir, não, ela já tinha aquilo instintivamente. E o defeito é da mesma forma, ela já trouxe aquilo com ela. Então, ela era apegada da mesma maneira, instintivamente, e não se dedicou a mudar isso. Então, nesse sentido, ela tinha uma vida boa, né? Cultivou as suas virtudes que já possuía, mas não se preocupou nesse sentido com a vida espiritual, apesar de acreditar nela. Deu muito mais valor nesse aspecto à vida material. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro parágrafo? Alguma questão? O João quer comentar alguma É, coisa? achei interessante, né, isso que vocês disseram. Essa questão de que ela realmente está muito perto de ser um espírito feliz, né? Não sei como é que vai ser depois, né? Tipo, conforme a gente for lendo, mas acho que pelas qualidades morais dela, ela se aproxima muito do espírito puro. E aí me vem que às vezes os espíritos medianos, eles, né, igual você falou, não é 8 ou 80, eles não estão simplesmente no meio do caminho, né? Porque tudo que não é sofredor ou não é espírito puro é mediano, né? Então, pode ter algum que acabou de chegar ao ponto de ser um espírito mediano, já não é mais sofredor, mas ainda está começando a trilhar o caminho, né? E outros podem estar ali, assim como essa, beirando ali um espírito puro. Achei interessante, né? Que essa escala que a gente faz, a gente coloca muito em uma escala racional, assim, só para racionalizar, mas ela é muito, não é volátil a palavra, mas ela é muito fluida, ela varia muito depressa. O próprio Kardec diz, né, quando ele constrói a escala espírita, ele fala que a escala é para fins didáticos. Não só para entendimento, mas a escala também tinha a sua serventia para a identificação dos espíritos que o Kardec conversava. Então, com a escala em mãos, ele tinha mais facilidade para identificar qual tipo de espírito ele estava lidando numa evocação, em alguma reunião, e etc. Então, ela tem esses fins, mas ele próprio descreve isso na introdução. Ele fala sobre essa fluidez que é natural da escala espírita. Então, a gente já tem um pezinho ali, outro pezinho ali atrás, e assim por diante. Cada um de nós vai ter essas características distintas aí, umas mais evoluídas, outras menos. Então, é bem fluido mesmo, é algo muito natural. E às vezes a gente fica com essa ideia de algo didático, como a escala espírita nos apresenta, e pensa que é de nível em nível, né, de uma vez. Não, é aos poucos, né? É uma transição gradual. E com isso em mente se torna algo natural mesmo. A gente pensa naturalmente e vê aqui, nesses casos, como que na vida do espírito é natural. Então aqui a gente está vendo uma descrição desse tipo, né? Um espírito que já tinha suas qualidades, mas ainda tinha alguns efeitos que faziam com que ela não fosse feliz como iria ser ainda, né? Quando se encontrasse no estado de espírito bom. Enfim, acho que é isso. É um caso deveras intrigante. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então acho que a gente pode ler o próximo parágrafo, João, por favor. João? Acho que seu microfone está fechado. Não eu tava só procurando da onde Ah, eu tá. parei. Da onde eu parei? Qual que foi o... Como é? Termina com ele falando sobre mais apreciava instintivamente o bem e o belo, que sabia mostrar até nas menores coisas. Tá. Assim, achei. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria. E era isso que aprendi a vida. Conheci o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, conquanto não lhe deixasse no espírito
uma impressão profunda. O bem que fazia resultava de um impulso natural, espontâneo e não inspirado pela ideia de recompensas ou de penas futuras. Já de algum tempo, seu estado era desesperador, sendo iminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Certo dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que sua hora havia chegado. A vista se turvou, a perturbação a invadiu e passou a experimentar todas as angústias da separação. Lamentava, porém, ter de morrer antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: Não, não quero morrer. Então, sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando o marido voltou, disse-lhe: Eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, visto ter algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Aí pode falar. Olha que interessante, né? Esse segundo parágrafo é ainda mais interessante. Mas vamos começar pelos primeiros dele. O Kardec vem falando, inclusive, sobre o que a Lucélia perguntou, né? E ele anuncia aqui o principal motivo pelo qual ela era agarrada e apegada à vida. Pelos filhos, né? Então, ela sentia que ainda era necessária aos filhos. E depois, até quem é mãe aqui no grupo, acho que a maioria, se não todo mundo, né? Das mulheres que aqui estão, são mães, né? Então podem descrever um pouco melhor esse sentimento que eu acho que eles é até de certa maneira natural, né? Mas aqui no caso dela, de maneira exacerbada, a ponto de não querer desencarnar de maneira alguma, né? Então se sentia ainda muito necessária aos filhos e pensava ser necessária ainda e queria permanecer por causa disso. Então, isso que fez com que ela criasse um apego muito grande à vida. Então não foi um gozo material, não foi um apego a um bem material ou nada do tipo. Né? Foi algo até que, aos nossos olhos, em primeira vista, pode parecer muito virtuoso. Mas só que, quando a gente analisa mais profundamente, a gente vê, se Deus quer, se Deus planejou com que eu desencarne neste momento, significa que Ele sabe muito melhor do que eu, que meus filhos, ou quem quer que seja que eu deixaria aqui, estarão em boas mãos. Né? Porque se Deus assim quis, e Ele muito mais sabe do que nós, assim deve ser. Então, quando a gente analisa nessa ótica, a gente vê o que existe de errado aí, apesar de, em primeira vista, parecer ou soar como algo virtuoso. E ela fala, e aqui ela responde, inclusive, a pergunta do Lucélia, né? No caso, o Kardec responde. Conhecia o Espiritismo sem tê-lo estudado a fundo. Interessava-se por ele, no entanto, ele não conseguiu fixar-lhe as ideias sobre o futuro. Era para ela uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. Ou seja, então ela tinha uma vida meritória, se dedicava a isso instintivamente, mas os preceitos ensinados pelo Espiritismo não causavam impressão profunda no seu espírito. Ou seja, não a marcavam a ponto dela pensar muito nisso ou mudar suas ações por causa disso. No caso, nesse sentido desse apego à vida material. Isso não causou uma impressão muito grande nela. Então, é por isso, Lucélia, inclusive, que apesar dela ser uma pessoa virtuosa, sim, ela ainda tinha esse apego à vida material. O Kardec continua, né? O bem que ela fazia era o resultado de um movimento natural, espontâneo e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou das penas futuras. Ela fazia isso naturalmente, já era do espírito dela, ela já tinha evoluído nesse aspecto. E aí o Kardec descreve sobre o caso dela, né? Era um caso sem esperança, ou seja, ela iria eminentemente morrer e não tinha o que ser feito. E aí num dia, quando ela ia desencarnar, acontece que o marido havia saído e ela começa a sofrer todas as angústias e sensações do desencarne, percebe isso e se volta contra isso, né? Não quero morrer, né? Murmura, não quero morrer. E aí ela sente a vida renascer nela, ela volta ao uso pleno das faculdades, sente a vitalidade e depois ainda narra para o marido. Olha que interessante, ainda diz para o marido, eu ia morrer, mas quis esperar que estivesse perto de mim, pois ainda tinha várias recomendações a fazer-te. Ou seja, é exatamente aqui, ela está mostrando isso, com as próprias palavras, que ela sentia essa necessidade. Então, ainda tinha recomendações a fazer, sentia essa necessidade de estar ali presente.
E aí, graças a esse movimento que ela fez contrário ao desencarne, ela passou mais 3 longos e dolorosos meses de sofrimento com a sua doença, até, enfim, desencarnar de fato. Mas até lá, né, passou ainda mais um tempo de sofrimento. Mas olha que interessante, né? Ela, pelo próprio desejo de não desencarnar, pôde e teve a oportunidade de não desencarnar, de permanecer ainda mais 3 meses após o momento que estava ali pronto, decidido para que ela desencarnasse, né? O momento em que a vida estava se desfazendo. Ela continuou e permaneceu ainda por 3 meses. Isso é muito intrigante e talvez surjam dúvidas, né? E o Kardec também pensou dessa maneira e, inclusive, ele vai falar sobre isso, o Espírito São Luís também vai falar sobre isso aqui, ainda nessa comunicação. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar, sim, que essa situação, apesar de, graças a muitas evoluções, né, que a gente teve hoje, tanto do modo de pensar, né, como do coletivo, da sociedade, quanto da própria medicina, de entender a morte como um processo natural, ele vem se tornando menos comum. Mas ainda assim é uma coisa que muito se vê. E muito acontece também. De pessoas estarem ali à beira da morte, no seu leito de morte, e terem pelo menos um último pedido, ou um último desejo, ou tem aqueles mesmo que têm apego extremo à vida e prolongam até se tornar inevitável, assim. Casos onde, assim, você vê que, sob circunstâncias normais, uma pessoa já teria sido considerada em óbito, ou, mas assim, a pessoa ela chega num estado ali realmente de segurar as pontas, né? A gente até tem um estudo sobre isso, né? Estuda-se muito sobre isso, que é o famoso último suspiro, né? Ou tem gente que usa o nome dissolução dos 4 elementos, né? Que a pessoa tem, aí são os 4 elementos, fogo, ar, né? E água. Mas aí se fala muito da dissolução do fogo, que é a última melhora antes da pessoa ir. Alguns têm e outros não, sabe? Isso é a medicina atual, só que eles abraçaram a medicina oriental chinesa, né? E tem essa coisa de dissolução, né? Aí fala que esse último desejo é a parte do fogo, né? A última chama do ser que extingue. Muito interessante. A própria medicina já vai tendo um olhar diferente para isso. E são inúmeros os casos, né? Inclusive para quem lida com isso, de ver esses pessoas, né, que estão em situações terminais e que, por esse desejo imenso de apego à vida e etc., não querem morrer de maneira alguma. Então, permanecem ali por mais tempo do que estava, entre aspas, né, prescrito para que estivessem. A Lucélia mandou aqui. Em resumo, temos de enfrentar dificuldades, aprender com elas, mas aceitar nosso momento quando ele se fizer presente. Exatamente, Lucélia, é saber aceitar e entender esse momento, né? Existem coisas que a gente não consegue mudar, né? E não tem como nós transformá-las. E muitas outras, às vezes, a gente até consegue mudar, mas não é benéfico com que façamos. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para distinguir tudo isso, né? Quais são aquelas situações que podem ser mudadas e que nós devemos mudá-las, as que podem ser mudadas, mas que não devemos mudá-las, e aquelas que não temos nem sequer capacidade de influenciar de maneira alguma, porque nenhum esforço que fizermos vai fazer com que elas se modifiquem. Então, são essas, assim, obviamente generalizando, né? Em suma, esses três tipos de situações que a gente se depara normalmente na vida. Então, entendê-las e saber lidar com elas é essencial e exige muita sabedoria. E saber distinguir qual situação é qual e qual tipo de situação merece tal tipo de abordagem de nossa parte. É um esforço muito grande. É isso aí, a chave, né? A Lucélia comentou aqui, estudar para termos sabedoria. É exatamente isso. É o que a gente precisa, né? Do estudo. O estudo que fornece essas ferramentas que possibilitam com que nós possamos fazer essa distinção e, naturalmente, possamos agir bem, para que aí sim evoluamos. Né? Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Não?
Então, acho que a gente pode continuar. Evocação no dia seguinte ao da morte. Meus bons amigos, obrigado por vos preocupardes comigo. Aliás, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Segui para junto deles tão logo desencarnei. Parece que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação terminou. Não direi que esteja completamente libertada. Não. Entretanto, não sofro mais, o que para mim é um grande alívio. Desta vez estou radicalmente curada. Porém, preciso ainda do concurso das vossas preces, para vir mais tarde colaborar convosco. Qual poderia ter sido a causa dos vossos longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. Podeis revelar-nos esse passado? Oh, deixai que eu esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. Pode parar. Vamos analisar essa primeira comunicação que ela dá, que é muito interessante. É uma evocação no dia seguinte à sua morte. Então a gente percebe, inclusive, já a evolução que ela possuía por causa do período de perturbação que ela tinha. E o Kardec, inclusive, questiona sobre isso. Então ela rapidamente já se prontificou a responder, né? E com lucidez. E com lucidez. Há um dia só que ela veio desencarnar. E aí ela diz, né? Isso é muito interessante. De novo, a gente vem constantemente destacando isso nas comunicações que a gente está estudando, essa gratidão que os espíritos têm para aqueles que oram por eles. Então, olha o que ela diz: meus bons amigos, obrigada por vos ocupardes de mim. Aliás, fostes para mim como bons pais. Olha que interessante. Então, ela já sentia a consequência das preces que foram feitas por ela, e provavelmente também a ação feita por eles em vida. Né? Porque o próprio Kardec diz, né, a gente não chegou a destacar quando lemos ali no primeiro parágrafo, mas ele conhecia ela há muito tempo. Né? Aparentemente, pelo que ele disse, ele pôde conhecê-la em todas as fases de sua vida, então provavelmente a conhecia desde criança. Lembrando que ela tinha 35 anos, o Kardec aí devia ter, nessa época, talvez uns 60, não sei. Não sei se ele, não me lembro a certa idade dele, mas já era mais velho do que ela, claro, então por isso, obviamente, ele pôde acompanhá-la. Então ele tinha um carinho por ela, como alguém que a conhecia desde sempre e viu ela ter essa doença e tal. Então, provavelmente, deva ter, além das preces, que naturalmente ele fez e pensou nela, ele deve ter se dedicado também fisicamente para auxiliar a família. E aí, olha que interessante, ela destaca, né? A gente vê como ela estava de fato muito centrada e focada nisso. Tranquilizai meu pobre marido e velai para meus filhos. Fui para junto deles imediatamente. Ou seja, o cerne da preocupação dela, gente, era a família dela. E por isso ela sofria tanto desse apego à vida material. Porque ela estava demasiadamente preocupada com isso, né? O que seria, o que sucederia com a minha família. E aí a gente destaca de novo essa falta de fé na providência divina, porque a gente sabe, não é, e o nosso ponto aqui não é para que nós não devamos nos preocupar com a nossa família, de maneira alguma. É no sentido de que isso se deu demasiadamente a ponto dela nem sequer querer desencarnar. Então ela estava se preocupando a ponto de não permitir com que a justiça divina ocorresse, ou que a providência divina sucedesse à ordem natural das coisas. Isso é um erro, né? É uma falta de fé em Deus. Porque se a gente confia, a gente sabe que ele está fazendo o melhor possível e a gente deixa com que ocorra assim, né? E sabemos nos submeter a essa vontade, que é essencial. E aí o Kardec fala, né? Parece que a perturbação não foi demorada, visto que nos respondeis com lucidez. É um ponto assim, a se destacar que demonstra naturalmente que ela já era um pouco mais evoluída do que naturalmente a gente tem visto nos espíritos sofredores, que costumam levar um tempo maior no período de perturbação.
E ela fala aqui, e esse ponto é muito interessante. Meus amigos, sofri tanto, e vós sabeis que sofria com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Olha aí, ela mesma sabia, e isso é muito interessante, pessoal, porque isso aqui, às vezes, eu acho que é muito natural com que nós, humanos aqui encarnados, a gente veja pessoas que falem de si mesmas, ou às vezes falem de suas virtudes, pessoas como se elas fossem soberbas. Às vezes são sim, às vezes pessoas fazem bons atos, às vezes até mesmo são possuidores de virtudes e se vangloriam por isso. Mas aqui no caso dela, pessoal, isso é humildade. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha sofrido com resignação, é um fato. Ela soube bem sofrer. Não é? Ela não está se vangloriando por isso. Se ela falasse que ela não tinha sofrido com resignação, ela estaria mentindo. Ela sofreu sim com resignação. E ela destaca isso porque ela soube bem sofrer. Então, essa humildade, ela se dá exatamente pelo fato de saber o que se é. Não se é mais, ou seja, ela não falou mais do que ela fez, e nem se é menos. Ela não se diminuiu de maneira alguma, nem diminuiu os seus atos. Não. Ela sofreu com resignação e todos ali sabiam disso. O próprio Kardec destaca na introdução. Ela era de uma moral elevada. E ela estava sofrendo com resignação, soube bem sofrer, e ela mesma destaca isso. Então, tem uma diferença, e é interessante porque é muito natural com que nós vejamos pessoas que falam sobre as suas próprias virtudes, e às vezes em momentos precisos, né? Como se a pessoa estivesse sempre com soberba ou se vangloriando, quando não necessariamente são todos os casos, apesar de existirem muitos, assim, a gente sabe disso. Mas aqui, nesse caso, ela está lidando, e a gente tem que pensar nisso, inclusive, ela está lidando com pessoas queridas a ela, porque o Kardec a conhecia. E ela mesma disse, né? Fostes para mim como bons pais. Então, ela está lidando com pessoas queridas. Então, essas palavras não são desproporcionais. Ela não está chegando numa reunião em que ela não conhece ninguém e destacando isso. Apesar que ela poderia muito bem destacar isso também, a fim de ensinar, de demonstrar a resignação que ela teve em sua vida. Porque isso é um exemplo para nós. Esse bem sofrer é um exemplo. Então, ver pessoas que tiveram essa resignação no sofrimento nos inspira muito. E aqui a gente pode aprender com ela. Então, é interessante a gente fazer essa distinção, porque é uma linha muito tênue. Pode ser que a pessoa esteja se vangloriando, mas pode ser que a pessoa só esteja sendo humilde e colocando, às vezes, destacando alguma coisa referente a ela mesma, que seja virtuosa, em um momento propício. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes o homem de bem, ele não vai se vangloriar jamais, e muito menos ficar falando sobre si ou falando sobre seus atos, suas virtudes. Mas se é um momento propício, ele vai destacar, porque vai ser necessário. Então a gente tem que saber, e tá aí inclusive uma sabedoria, né? Porque todos nós somos virtuosos em algum sentido. Todos nós temos as nossas virtudes. Então saber também destacar isso. Assim como o próprio Jesus fazia. Então Jesus, havia momentos em que ele falava sobre os seus próprios atos, sua própria bondade, que eram momentos propícios a isso. Não era no sentido de se vangloriar ou com o objetivo de que as pessoas o adorassem, algo do tipo. Não. Então, é algo muito tênue e muito sutil para se perceber. Mas existe. Né? É a humildade. E ela continua, né? Dizer-vos que estou completamente desprendida? Não. Ou seja, ela não tinha se desprendido totalmente ainda. Não era um espírito nesse nível de evolução. Fazia um dia que ela tinha desencarnado. Mas não sofro mais e é para mim um alívio tão grande. E olha que interessante. E aí ela continua, e isso é muito, muito, muito interessante. Desta vez estou radicalmente curada. E a gente até pode se questionar, mas curada, ela desencarnou? Não, mas curada da alma. Porque muitas vezes essas doenças, elas vêm para resgatar algo que fizemos. Ou para nos pôr em prova também. Um dos dois casos. Mas aqui no caso dela, para resgatar algo. Então ela está radicalmente curada. E aí, por fim, ela pede o auxílio das preces que a gente vem vendo, que é muito importante para os espíritos. E para nós também encarnados. Mas os espíritos sentem mais imediatamente esse efeito benéfico da prece. E aí o Kardec questiona, né? Por que ela tinha sofrido tanto? E ela fala, olha, um passado terrível. Passado terrível. E aí o Kardec questiona, né? Qual foi esse passado? E ela não quis nem tocar no assunto. Mas por quê, pessoal? Porque era um espírito recém-desencarnado. Às vezes ela não está ainda conseguindo lidar bem com esse passado. Porque os espíritos superiores, eles falam simplesmente com tranquilidade do seu passado. Porque eles sabem que aquilo já foi, eles já se perdoaram, eles já evoluíram naqueles aspectos e sabem que esse passado terrível deles pode servir de aprendizado para os que estão aqui agora. Então ela não queria tocar nesse assunto porque era um assunto delicado para ela ainda.
E aí a gente vai ver, após a morte, após um mês da sua morte, como que ela estava para tratar de temas como esse. Então, um dia após a morte, ela ainda estava cedo demais. Ela não queria falar sobre isso. E o Kardec, obviamente, respeitou o tempo dela. Até porque, de maneira alguma, ela trataria isso se não quisesse. Né? Mas ele, não, obviamente, também não insistiu. Enfim, alguém quer comentar sobre essa primeira evocação? É notável as qualidades, igual você falou. É notável as qualidades dela. É notável, né, como ela soube usufruir do sofrimento que ela passou em vida para poder, mesmo sendo mais ligada à matéria, se ela não soubesse aproveitar esses sofrimentos, talvez havia grandes chances do desprendimento dela levar muito, porque ela era muito apegada à questão material, né? Então ela soube aproveitar, porque mesmo que o desprendimento dela tenha sido difícil, doloroso, por aquela questão, né, que a gente já estava falando anteriormente, de que ela era para ter desencarnado, mas ela se apegou à matéria ferrenhamente e retornou, né? Mas mesmo assim, ela soube aproveitar a dor que acompanhou essa condição para poder se elevar, né? Isso é uma qualidade realmente de um espírito que ele já está num grau de compreensão, num grau de elevação maior, né? É isso aí. Ela já recebeu as recompensas também das virtudes que possuía. A Lucélia falou, percebemos que não é apologia ao sofrimento, mas saber administrar isso com sabedoria. É isso aí. Os sofrimentos são inevitáveis, né, no material que a gente se encontra, tanto os morais como os físicos. Então a gente tem que saber lidar com eles e tratá-los, né, da melhor maneira possível. Não é fácil, né, gente? Por isso que é preciso com que a gente tenha essa cabeça distante da vida material, no sentido de olhar, né, e os espíritos chamam isso do ponto de vista, né, tem um texto belíssimo aqui no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama o ponto de vista, no capítulo Bem-aventurados dos Aflitos, né, que é, assim, na minha opinião, um dos mais belos capítulos do livro todo, que destaca exatamente isso, que quando passamos por sofrimentos, muitas vezes estamos fadados a encará-los muito de perto, porque sentimos na pele, né, o sofrimento. Então, a gente fica preso naquilo mesmo. Não consegue levar a cabeça para outro lugar, não consegue focar em outra coisa, fica muito preso ao sofrimento que estamos passando. Então, é essencial com que nós elevemos os nossos espíritos com um ponto de vista mais elevado para enxergarmos toda essa situação de longe e aí sim darmos o tamanho real, a proporção real a cada um desses sofrimentos, a cada uma das coisas que acontecem em nossas vidas. Porque quando a gente eleva esse pensamento para algo superior, a gente percebe que muitas vezes aquilo que é a coisa mais terrível do mundo nesse momento não deixa de ser uma coisa insignificante na vida do espírito. E a gente pode fazer um paralelo, né, do sofrimento de uma criança, às vezes por uma coisa boba, né? Às vezes a criança quer ganhar algum presente, algum brinquedo, e não é possível com que se dê naquele momento a compra desse brinquedo. E ela entra num estado de sofrimento muito grande, pelo menos que seja por alguns dias, ou por algumas horas, ou alguns minutos, mas ela sofre, né, excessivamente no momento que sofre. E parece que ela nunca vai superar aquilo. Mas a gente sabe que não, né? Aquele que já é adulto, que vê o sofrimento da criança, olha e percebe, uma hora ou outra ela vai entender que isso não era tão importante assim para a vida dela. E é a mesma coisa que sucede com nós, humanos, né? Os espíritos nos enxergam dessa maneira, os espíritos superiores, e nos recomendam que façamos isso. Com que elevemos, com que saiamos um pouco, né, do sofrimento que nos rodeia e possamos enxergar além. Porque quando a gente enxerga nesse espectro maior, quando nós vemos toda a régua, né, da vida, a gente vê e dá a devida proporção às coisas que passamos, tanto as boas como as ruins, e muitas vezes também as boas que parecem ser boas, mas que são ruins. Então, esse tipo de coisa eles tomam a devida proporção. O ideal mesmo, é com que nós levemos a nossa vida toda, em todos os momentos, dessa maneira. A gente sabe que ainda é muito difícil para nós, mas pelo menos nos momentos em que a gente está sofrendo mais, que a gente pense dessa maneira e busque fazer isso, né? Mas a gente sabe que o espírito superior, ele enxerga tudo dessa forma, porque a métrica dele, a régua,
moral dele é muito elevada. Então ele já está acostumado, já está habituado a agir corretamente, de uma moral assim maravilhosa. Ele está num nível superior, então ele age naturalmente daquela maneira. O bem para ele já é comum, né? O acertar é comum. Então, por exemplo, Jesus não se esforçava para fazer o bem. Jesus não se esforçava para tomar as atitudes corretas, para agir corretamente, porque para ele já era natural. Então ele não precisava pensar qual que é o certo nessa situação. Não, ele já sabia. Ele já tinha um conhecimento superior a isso. Então, eu já entendi aquilo naturalmente. Em algum momento a gente vai ser dessa maneira também. Mas isso só se desenvolve com esforço e hábito, né? Então, a gente vai criando esses hábitos e em algum momento eles se tornam virtudes. E aí, quando eles se tornam virtudes, aí sim a gente vai começar a agir naturalmente, fazer o bem naturalmente e etc. Né? Em alguns aspectos já somos assim. E a gente sempre costuma destacar isso. Em alguns aspectos já somos assim. Já tem coisas que não fazemos mais, que já temos como completamente erradas e que em nenhuma circunstância faríamos isso, enquanto para outras pessoas essas mesmas coisas talvez sejam um ponto de dúvida. Faço ou não faço? Né? Então, essa moral vai gradualmente evoluindo, mas é naturalmente com o tempo. Né? Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal está quietinho. A Cris está quietinho. Quer comentar, Cris? Tudo certo. Nada a acrescentar. Beleza. Então, vamos seguir, João. Se você não tiver mais nada para comentar também, vamos prosseguir. Certo. Um mês depois da morte. Agora que deveis estar completamente despreendida e que melhor nos reconheceis, gostaríamos de ter convosco uma conversa mais explícita. Podereis dizer-nos qual a causa da vossa longa agonia estivesse durante 3 meses entre a vida e a morte. Obrigado, meus bons amigos, pela vossa lembrança e pelas vossas preces. Como me foram salutares e como contribuíram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Compreendeis o valor da prece. Não são fórmulas banais as que dizeis, como as murmuradas por tantos outros que não se dão conta do efeito que uma boa prece produz. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos filhos queridos, que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos. O desejo ardente de viver, por amor aos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. E, ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o pobre corpo com o qual era forçoso romper. Se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a verdadeira causa da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos sofrimentos que padeci, eram expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ah, meus amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual, que alívio experimentaria nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação se, em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiantemente à vontade de Deus, a corrente que me arrastava. Mas, em lugar de contemplar o futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Quando voltar à Terra, garanto que serei espírita. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se os tivesse compreendido quando estava na Terra, meus sofrimentos teriam sido atenuados. Mas a ocasião não havia chegado. Hoje, compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, embora não me encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos, principalmente, me atraem, não mais para mimá-los, porém para velar por eles, incutindo-lhes o caminho que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos,
Tenho ainda graves preocupações, sobretudo aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Poderei Aí, dar no... pode parar. Olha que interessante, né? Vamos pegar aqui no comecinho. E aqui, de novo, né? Fica até repetitivo, mas é fantástico. Os espíritos sempre destacam isso, pessoal. Sempre destacam a qualidade e a, a recompensa que há, né? O quão benéficos são as preces que são feitas com o coração. Então, ela agradecendo pelas preces que foram feitas porque auxiliaram no desprendimento dela. De novo, né? Não é a primeira que faz isso, nem vai ser a última. E ela continua, né? Que ela demonstra que, apesar de ter passado já um mês, ela ainda precisava de prece, precisava de apoio. E aqui ela faz, né? Até uma breve fala sobre a prece, né? Ela faz: vós compreendeis a prece. Não são fórmulas banais que dizeis, como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Olha isso, forte. Então, quando a gente tem a compreensão da magnitude da prece, ela se torna outra coisa. Outra coisa. Não é uma fórmula, não é dito da boca para fora, não são palavras bonitas, mas é do coração. É aquela que envolve sentimento, é aquela que envolve verdade. São as coisas essenciais para que uma prece boa seja feita. Aquela que é feita com recolhimento e etc. Então, assim, é lindo de se ler sobre isso. Porque aqui a gente vê, de fato, as boas consequências da prece. Quão salutar ela é para os espíritos, para nós, para todos. Então, essa ferramenta que Deus nos forneceu e que a gente pode fazer usufruto a qualquer instante. Sempre vai estar aí para nos auxiliar. E ela fala aqui, né? Sofri muito, mas meus sofrimentos são largamente levados em conta. E é-me permitido estar frequentemente junto aos meus queridos filhos, que eu lamentava tanto deixar. Então, aqui a gente pode ver que o apego dela à vida material não pesou mais do que as virtudes que ela possuía. Porque ela soube bem sofrer. Então, ainda já lhe era permitido estar próximo aos filhos. Por mais que ela tenha tido tanto medo e tanto apego em desencarnar. E ela coloca, né? Prolonguei meus próprios sofrimentos. E é mais interessante ainda, porque ela que sofreu de uma doença terrível queria ficar aqui, enquanto muitos outros que estão prestes a desencarnar se entregam de fato para que possam ir embora de volta para a verdadeira vida. Então ela mesma prolongou, o que é até contraditório, né? Se a gente for pegar na ideia, porque o espírito ele quer voltar, né? E os próprios espíritos respondem isso para nós, amigos dos espíritos. Quando está ali prestes a acontecer o momento do desencarne, o espírito vai com tudo a ponto de que rompa de vez o laço que liga o espírito à matéria. Porque ele quer ir embora. É natural, ele quer sair dessa prisão que é o corpo. E ela, ao contrário, queria permanecer. Por mais que passasse por diversos sofrimentos. Então a gente vê o quanto de apego ela possuía. Porque ela sofria muito, mas mesmo assim queria permanecer por causa dos filhos. E ela destaca isso, né? Ela fala, e aqui ela já fala com mais tranquilidade, né, sobre a doença, sobre as dívidas que estava pagando, né? Minha doença, os sofrimentos que aguentei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. E aqui, o que é muito interessante também, ela destaca, né? Que pena que eu não os ouvi, né? Que pena que eu não dei mais atenção ao espiritismo. Que pena que eu não ouvi mais e não coloquei mais em prática as sublimes lições que ele ensina. Porque se ela tivesse feito isso, teria sido mais tranquilo o desencarne dela. Esses últimos instantes teriam sido tranquilos. E ela mesma coloca, né? Se ao invés de contrariar eu tivesse tido confiança na vontade de Deus, se eu tivesse ido embora com essa corrente que me levava, eu teria sofrido muito menos. Teria sido muito mais tranquilo. Não há situação, gente, que confiar em Deus seja ruim. A confiança em Deus é sempre a melhor escolha que a gente pode fazer. Mesmo quando, aos nossos olhos materiais, possa parecer algo estranho, contraditório, ruim, mas com essa visão espiritual a gente sabe que a confiança em Deus, a fé em Deus, é a melhor escolha sempre. E aí ela continua, né? E aqui, inclusive, isso destaca sobre o que o Kardec tinha dito, né? Ela conhecia sobre a vida futura, mas não se dedicava ou não pensava sobre isso, não tinha causado impacto suficiente nela. Então, ao invés de dirigir meus olhares para o futuro, que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar.
Então estava muito apegado à matéria. Então pensava demais no corpo, nos filhos, naquela vida ali, e esquecia, deixava de lado, em segundo plano, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que era o futuro que estava ali prestes a bater na sua porta. E aí ela fala, né? E olha que agora ela consegue perceber que sofre de fato uma impressão muito maior do espiritismo. Quando eu voltar à Terra, serei espírita, asseguro-vos. Ou seja, agora ela entende a sublimidade do espiritismo, a grandeza do espiritismo, e vai ser espírita quando voltar à Terra. Porque percebe o quão essencial o espiritismo é para o homem. Auxilia ele na sua jornada e possibilita uma melhor vida no plano espiritual. Porque mostra para ele o caminho a ser trilhado. E aquela fala, né, que assistia às reuniões, e isso é muito comum, né? Imagina quantos espíritos não tinham nas reuniões, assim como aqui na nossa reunião, com certeza, inúmeros espíritos estão aqui conosco, celebrando com a gente, igual a gente falou na semana passada, ou compartilhando ensinamentos, ou vindo aprender conosco, com o texto de Kardec, enfim, sempre vão ter muitos espíritos junto com a gente, em qualquer momento. Né? É o que a gente falou, eu acho que foi na semana passada mesmo, é a nuvem de testemunhas que Paulo fala, né? E aí ela fala, né, demonstrando, e eu acho que esse é, inclusive, parte dessa resposta dela, esse cerne é de arrependimento de não ter se dedicado mais ao espiritismo. Porque agora ela tinha mais lucidez e ela compreendia melhor os planos divinos, compreendia melhor o alcance do espiritismo. E aí, por fim, ela fala ainda dos filhos, né, ainda é muito apegada a eles. Agora ela estava ali com eles para velá-los, né, não mais para mimá-los, ela diz, mas para cuidar deles e para incumbir eles para que eles sigam o caminho do espiritismo. E é muito comum, inclusive naquela comunicação, se eu não me engano, foi a do senhor Cardon, que ele fala sobre isso. Ele fala que ele queria, né, que os que ficaram ali, que eles pudessem seguir o espiritismo, seguir esse caminho, porque era a verdadeira vida, né? Além daqueles conselhos que ele deu antes de morrer, ele queria que eles seguissem esse caminho. Então é muito natural, né? Se a gente está desencarnado e a gente mais lúcido do que os que estão encarnados pelo simples fato, né, de estar desencarnado, a gente tem mais lucidez quando estamos no estado espiritual. Se a gente percebe que é algo que é melhor para aqueles que estão aqui, que são queridos por nós, a gente vai desejar isso para eles. Então ela ali naquele momento percebeu o espiritismo como essencial para a vida do homem. E de fato é. Então desejava aquilo para eles. E ela fala, né, ela termina assim: meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, pois o futuro de meus filhos depende dela. Ela não chega a especificar, né, pelo menos aqui, qual que é essa preocupação. Mas ela ainda é muito preocupada nesse aspecto, né? Mas já se percebe uma melhora. Né? Um mês depois já se percebe uma melhora, graças a uma lucidez e etc. Enfim, alguém quer comentar sobre essa resposta dela? A gente está chegando no fim da nossa reunião. João, quer colocar alguma coisa? Olha, acho que já falou tudo, né? Que ela, olha como ela, a lucidez dela após acho que é apenas um mês, né? Com o fato dela ter se apercebido, as metas futuras e tudo mais. Acho que já dá para, né? Acho que ela já está mais próxima de um espírito puro do que do que de um espírito imperfeito, né? Ela se apercebeu, ela notou onde os pontos que ela errou, teve a humildade de reconhecer os erros, né? Muitas vezes eu acho que é isso que falta, falando muito de mim, né? Falta muita humildade de reconhecer onde errou para aperfeiçoar. E olha que beleza, né? Que coisa sublime, né? A gente sempre podendo consertar ali. É igual às vezes você fala, a gente não precisa ter pressa, a gente tem eternidade, né? Mas quanto antes, melhor para nós. É verdade. Nesse aspecto das mudanças morais, né, principalmente, a gente tem que se dedicar. Na questão do estudo, a gente não precisa ter muita pressa, não. A gente tem que fazer, de fato, se dedicar, é claro. Mas o estudo aí a gente tem muito tempo. Mas, óbvio, a gente tem que se dar, pelo menos, ao máximo que conseguirmos no momento presente. Né? Nunca deixar para depois. Pelo menos, se queremos agilizar o nosso próprio lado. Né? Se queremos o melhor para nós, a gente tem que fazer o quanto antes o melhor possível. Mas é isso, eu acho que legal você destacou, não tinha prestado atenção nisso. Nessa humildade, de fato, ela percebeu prontamente o que ela tinha feito errado.
esse apego dela, e enfim, logo se arrependeu, que é o primeiro passo, e já tem muitas características de um espírito superior, e está, de fato, bem na porta ali dos espíritos bons. E, enfim, imagino que já esteja muito mais evoluída do que estava ali naquele momento, agora, né, nesse momento. Enfim, se ninguém tiver mais nada para comentar, acho que a gente pode finalizar.